Meus irmãos, Atos capítulo 1, novamente. Atos capítulo 1. E dessa vez nós vamos ler do verso 12 ao verso 26. Atos 1, 12 a 26. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que, em sua própria língua, esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue, porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram dois: José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Oremos. Pai santo e amado, nós queremos te agradecer, Pai, pelo privilégio que temos de estarmos na tua casa nesta manhã, com a tua palavra aberta diante de nós, para, ó Deus, ouvirmos o teu ensino, a tua palavra, Pai. Que o Senhor fale com cada um, Pai, que o teu Espírito Santo ilumine os corações, dê entendimento, Senhor Deus, compreensão da tua palavra, moldando, Senhor Deus, transformando, Senhor Deus, convertendo aqueles que forem da tua vontade. Fala conosco, Pai, para a tua glória. Usa-me, Senhor Deus, de forma que o teu povo aqui seja edificado. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, no domingo passado nós começamos a estudar o livro de Atos, conhecido também como Atos dos Apóstolos, o único livro histórico do Novo Testamento. Esse livro foi escrito por Lucas, conhecido também como o médico amado. Lucas ele escreveu 2 livros na Bíblia. Ele escreveu o seu Evangelho e também o livro de Atos. Os 2 livros ele endereçou para um homem chamado Teófilo, que tudo indica que era um homem muito importante. E no primeiro livro que Lucas escreveu, o seu Evangelho,
Lucas, ele relatou com muitos detalhes a respeito do ministério terreno de Jesus, de tudo aquilo que Jesus fez e falou enquanto esteve aqui na terra. E o seu segundo livro, o livro de Atos, Lucas ele fala também do ministério de Jesus, só que de uma forma diferente. O ministério que Jesus desempenhou através do Espírito Santo, pela instrumentalidade dos apóstolos e da igreja nesta terra. Então Jesus, enviou o seu Espírito e o seu Espírito usou homens para pregarem o Evangelho, para falarem a respeito do próprio Cristo. E Jesus havia feito a promessa que esse Espírito viria para capacitar os apóstolos e depois também capacitar toda a igreja. Como eu falei domingo passado, todo crente, ele recebeu o Espírito Santo na sua conversão. Todo cristão, ele foi batizado pelo Espírito Santo. O que é o batismo com o Espírito Santo? Batismo com o Espírito Santo é a própria conversão. Batismo com o Espírito Santo é quando o Espírito Santo ele entra em você, te faz nascer de novo, te converte, ele te dá dons espirituais para você servir a Deus, ele te dá o fruto do Espírito para que você se pareça mais com o Senhor Jesus, você seja cada vez mais santo, se afaste cada vez mais do pecado e assim você possa servi-lo aqui na terra. Mas o que acontece? Atos 1, o capítulo 1 de Atos, ele é muito importante porque aqui nesse capítulo nós encontramos os preparativos antes da descida do Espírito Santo. Então nós vimos no domingo passado, meus irmãos, exatamente isso. A primeira parte desses preparativos foi quando Jesus, depois que ele ressuscitou, ele ficou 40 dias com os seus discípulos, ensinando eles, falando para que eles permanecessem em Jerusalém, que ali em Jerusalém que o Espírito Santo desceria. E depois dos 40 dias, Jesus ele ascende aos céus, ele sobe aos céus. E quando os discípulos ficam olhando para as nuvens, depois que Jesus desaparece no meio das nuvens, aparecem 2 anjos e fazem uma promessa para os apóstolos, que da mesma forma como Jesus subiu à vista de todos, ele vai descer à vista de todos, ele vai voltar à vista de todos. Por isso que eu falo, você que é cristão deve estar preparado para este dia, porque a Bíblia diz que ele virá como um ladrão. E o ladrão, ele não avisa quando ele vem. Ele não deixa um recado, ele não manda uma mensagem. Olha, amanhã eu vou na sua casa te roubar, tá? Vou roubar seu carro. Não, ele não faz isso. É de repente. E de repente, quando o mundo menos esperar, quando estiver tudo aparentemente muito bem, Jesus volta. Só que, meus irmãos, assim como os apóstolos estavam aguardando o Espírito Santo, nós também estamos aguardando uma outra promessa, que é a volta de Jesus. E os apóstolos, através desse texto que nós lemos aqui, vão nos mostrar a continuidade dos preparativos para que a promessa de Deus fosse cumprida. No caso aqui, a descida do Espírito Santo. E a gente vai ver também que Deus ele fez promessas na sua palavra. E a principal delas, como nós vimos e nós cantamos também, é a volta do Senhor Jesus Cristo. Enquanto isso não acontece, o que a gente deve fazer? Como que a gente deve se comportar? Quais devem ser os preparativos para o cumprimento dessa grande promessa? É o que a gente vai ver nesta manhã, meus irmãos. Preparativos para a descida do Espírito Santo, parte 2. E a primeira lição que os apóstolos nos ensinam através desse texto, e não só os apóstolos, mas todos os irmãos aqui envolvidos, é que eles esperaram orando juntos. Versículo 12. Diz aqui que então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto
como a jornada de um sábado. Então eles viram Jesus subindo. Jesus ele estava no Monte Olival ou Monte das Oliveiras. Dali Jesus subiu aos céus. Dali eles receberam a promessa daqueles 2 anjos que Jesus um dia voltará. E o que eles fizeram? Eles obedeceram a Jesus. Jesus falou assim, não se ausentem de Jerusalém. Então eles foram para Jerusalém. Eles caminharam, diz aqui, a jornada de um sábado. Não significa que esse dia era sábado. Esse dia não era sábado, esse dia era uma quinta-feira. 40 dias depois da Páscoa, cai numa quinta-feira. Jornada de um sábado significa que eles caminharam um pouco mais de 1 quilômetro. E eles caminharam para um lugar, meus irmãos, chamado cenáculo, diz aqui no versículo 13. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo. O que é um cenáculo? Cenáculo era uma sala bem grande que ficava na parte de cima, na parte superior de muitas casas em Jerusalém. Então você imagina uma casa térrea, aí tinha uma escada, e essa escada, geralmente essa escada era externa, e essa escada levava para a parte de cima, onde ficava uma sala bem grande. E essa sala, geralmente, ela era usada para reuniões religiosas, para cultos. Você vai se lembrar que Jesus ele reuniu seus 12 discípulos num cenáculo, para que ali eles comessem a Páscoa, para que ali Jesus instituísse a ceia, para que ali ele lavasse os pés dos seus discípulos, para que ali ele pregasse também pela última vez. E quem que estava neste cenáculo aqui? Lucas, então, ele dá um relatório e ele menciona as pessoas. Algumas ele dá o nome, outras não. Então, Lucas ele começa dizendo o seguinte aqui no versículo 13. Onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Então vejam só, meus irmãos, Lucas aqui, ele menciona o nome de cada um dos 11 apóstolos, que com a saída de Judas ficaram 11. Cada um dos 11 apóstolos estavam ali. E diz o texto aqui, que no versículo 14, que eles estavam com as mulheres. Que mulheres eram essas? Bom, a maioria dos comentaristas, meus irmãos, entendem o seguinte, que essas mulheres eram as mulheres que serviam a Jesus, que a gente vai falar delas daqui a pouco, e também as esposas dos apóstolos. Os apóstolos, meus irmãos, eles eram casados. Pedro, por exemplo, nós lemos que ele tinha uma sogra e, tendo uma sogra, ele tinha esposa. Mas, como eu falei, haviam outras mulheres também que seguiam a Jesus. Se você abrir a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 8, no versículos 2 e 3, por exemplo, se você tiver com a sua Bíblia aí, abra ela em Lucas 8, versículos 2 e 3, diz assim, Lucas 8, 2 e 3, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Então vejam, meus irmãos, quem que sustentava Jesus e os apóstolos? Eram essas mulheres. Elas prestavam assistência com os seus bens. Elas sustentavam o ministério de Jesus e dos apóstolos. Então essas mulheres, meus irmãos, elas estavam ali com os discípulos, com os apóstolos, servindo os apóstolos, orando junto com os apóstolos, no caso aqui de Atos 1. E se você pegar Marcos capítulo 1, se você for lá em Marcos, capítulo 1, versículos 29 a 31, nós vamos ver que Jesus havia curado a sogra de Pedro de uma febre. E o versículo 31 diz o seguinte, que depois que a febre a deixou, a sogra de Pedro passou a servi-los. Então, a sogra de Pedro também era uma mulher
que servia Jesus, que servia também os apóstolos, o ministério apostólico deles ali, ela cuidava deles. Então vejam, meus irmãos, várias mulheres tiveram um papel muito importante no ministério de Jesus e posteriormente também na igreja. Só que, como eu disse, não eram apenas estas mulheres. Os apóstolos, eles eram casados. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 5, você vai ver que o apóstolo Paulo ele vai dizer que os apóstolos, eles eram casados. 1 Coríntios 9, versículo 5 diz assim: também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Vejam, quem que eram casados? Os demais apóstolos, porque Paulo não era casado. Então, os demais apóstolos, os irmãos do Senhor, aqui em Atos 1,14 fala que os irmãos de Jesus estavam lá. Então, eles eram casados também. E Cefas, quem é Cefas? Cefas é o apóstolo Pedro. Bom, o que isso nos mostra, meus irmãos? Nos mostra o seguinte: que enquanto eles esperavam o cumprimento da promessa da descida do Espírito Santo, eles estavam reunidos, orando em família. Em família. Em especial, aqui nós vemos casais juntos, orando. Os 11 apóstolos com as suas esposas. Os irmãos de Jesus com as suas esposas. Vejam, meus irmãos, que coisa maravilhosa é ver casais juntos dentro da igreja. Casais juntos orando. Por isso, queridos irmãos, mesmo que isso seja algo novo ou algo que não te cause muito bem ouvir isso, mas a verdade é que a Bíblia ensina em diversos lugares que crente se casa com crente. Ponto. A Bíblia não abre alternativa para isso. E quem desobedece isso sofre. Quem passou por isso ou ainda passa por isso sabe do que eu estou falando, né? Se você é solteiro e deseja se casar, se você é solteira e se deseja se casar, você tem que orar para que Deus te dê uma esposa, Deus te dê um marido que ame a Cristo mais do que ama você. Você é solteiro, você é solteira, você quer se casar. Então o seu pedido ao Senhor é: Senhor, me dê uma esposa que ame a Ti mais do que ame a mim. Me dê um marido que ame a Ti mais do que ame a mim. Que me dê um marido que o Senhor seja o Deus da vida dele. Me dê uma esposa que o Senhor seja o Deus da vida dela. Para que a gente possa servir ao Senhor juntos. O casamento cristão, meus irmãos, não é para satisfazer desejos, mas é para um serviço junto ao Senhor. E aqui nós vemos os apóstolos, nós vemos os irmãos de Jesus, junto com suas mulheres, junto com as suas esposas, orando. É maravilhoso, meus irmãos, isso. É uma grande bênção você estar com o seu cônjuge na igreja, ao lado dele, ao lado dela. É uma grande bênção na sua casa você poder orar junto com o seu cônjuge. Você, marido, poder orar junto com a sua esposa, orar por ela, você perceber que a sua esposa tem algumas necessidades, algumas lutas, algumas fraquezas, alguns pecados, e você orar com ela, você, esposa, fazer o mesmo. Perceber que o seu marido também tem as suas lutas, os seus pecados, e orar com ele, orar por ele. E nós percebemos exatamente isso nesse texto, que os discípulos de Jesus, os apóstolos e os irmãos do Senhor Jesus Cristo, eles estavam juntos com as suas mulheres, com as suas esposas. E se você voltar lá em 1 Coríntios 9, 5, você vai ver uma coisa.
Mais uma vez, 1 Coríntios 9, 5. E também, o que Paulo está falando aqui? Que quem tem o direito, ele fala assim, os outros apóstolos, né? Eles não têm o direito de acompanhar de uma, o quê? Mulher, o quê? Irmã. Não é qualquer mulher. Mulher irmã. Mulher crente. Os apóstolos eram casados com mulheres crentes. Os irmãos do Senhor eram casados com mulheres crentes. Ponto. Isso nos mostra exatamente o que estava acontecendo aqui, enquanto eles esperavam a descida do Espírito Santo, enquanto eles esperavam o cumprimento da promessa. E como eu falei, qual é a promessa que a gente está esperando agora? A volta do Senhor Jesus Cristo. Agora eu vou falar uma coisa muito forte aqui para você. Muito forte. Quando um crente se casa com um ímpio e esse ímpio não se converte, pastor, mas pode se converter. Pode, mas você tem certeza? Não é você que converte seu marido nem sua esposa. A conversão foi colocada antes da fundação do mundo. Deus elegeu antes da fundação do mundo. Então nós não sabemos. Mas o fato é o seguinte, o crente, ele aguarda com anseio, com expectativa, a volta do Senhor Jesus. E o ímpio? O ímpio tem medo da volta do Senhor Jesus, mesmo que ele não fale isso para você. Sabe por que o ímpio tem medo da volta do Senhor Jesus? Porque o ímpio tem medo da morte. Por quê? Porque na morte todos nos encontramos com Jesus. Todos. O sábio, né, Salomão, ele escreveu isso lá em Eclesiastes 12. Que quando a gente morre, o corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus. Quando a pessoa morre, o espírito dela, a alma dela vai até Deus e chega na presença de Deus. O crente, ele está preparado para se encontrar com Deus. O ímpio não. Por isso que o ímpio tem medo da morte, o crente não. Agora, um casal misto, você vai ter ali uma briga espiritual. Mesmo que você se dê bem com a outra pessoa, mas existe ali luz e trevas não se misturam. Por isso é a grande maravilha, meus irmãos, a grande bênção, por isso que eu falo aos solteiros aqui presentes, nem passe pela sua cabeça namorar com um ímpio. E namoro para crente é namoro com vistas para casamento, não é namoro recreativo, não é namoro para passar tempo, não é namoro para ficar brincando. Namoro é uma coisa muito séria. Namoro mexe com hormônios, com sentimentos. Então, para o cristão, o namoro, ele sempre tem que ter o ideal casamento. Eu posso dar o meu testemunho pessoal, não seria o ideal, mas eu posso. Eu nunca pedi a Ana em namoro. Eu pedi ela em casamento direto, porque eu queria casar com ela. Antes de mesmo ter dado o primeiro beijo nela. Porque o namoro para o cristão não é passatempo. O namoro para o cristão é um preparativo rápido, não namore muito tempo, porque você tem hormônios no seu corpo, é um preparativo rápido para o casamento. Crente com crente, para ter esse grande privilégio. Mas, meus irmãos, por isso que eu falo para todos vocês, os casados, crie o hábito de orar com a sua esposa, crie o hábito de orar com o seu marido. Os casais estavam orando juntos. Se você já se casou com alguém que não crê no Senhor, ore pela conversão dele, ore pela conversão dela. Confesse o seu pecado, que você fez o que você não deveria ter feito, e clame pela misericórdia do Senhor. Ele pode mudar o coração da sua esposa ímpia, do seu marido ímpio. Ore por essa pessoa. Não seja um crente chato, mas ore pelo seu marido e pela sua esposa. E você que tem a graça de ser casado com um cônjuge cristão, orem juntos. Eles oravam juntos. Eles estavam juntos, unânimes, orando. Diz aqui também, meus irmãos, no versículo 14, que Maria, mãe de Jesus, estava com eles. Essa é a última vez na Bíblia que o nome de Maria é mencionado. A última vez. E, ao que tudo indica,
José já havia falecido. José não é mais mencionado na Bíblia. Nós encontramos Maria somente na companhia dos filhos dela. Semana passada, na última segunda-feira, a Igreja Católica Romana aqui no Brasil celebrou uma das aparições de Maria, chamada de Aparecida. Mas na Igreja Católica Romana existem vários nomes dados a Maria: Aparecida, Fátima, Aquirupita, Guadalupe, das Dores, Desatadora de Nós, de Copacabana, da Conceição, da Consolação, do Perpétuo Socorro, da Luz, Auxiliador e por aí vai. Todas essas santas católicas são menções a uma única pessoa, Maria, Mãe de Jesus. Todas se relacionam a uma única pessoa, Maria, Mãe de Jesus. E o que acontece? Os católicos romanos, eles dirigem as suas preces, as suas orações a Maria. Eles oram a Maria. O que a Bíblia mostra? Você vê que Maria não recebe orações. Você vê que Maria, ela é que ora. Maria, a mãe de Jesus, não era qualquer Maria. Lucas, ele é cuidadoso, o Espírito Santo foi cuidadoso em fazer com que Lucas escrevesse qual Maria era, porque haviam muitas Marias. A Maria, mãe de Jesus, ela estava com os demais discípulos, com as demais mulheres, com os seus filhos, orando. Nós amamos Maria, meus irmãos. Alguns vão falar assim, os protestantes, os evangélicos, eles criticam Maria. Muito pelo contrário. Nós amamos Maria. Maria é nossa irmã em Cristo. Agora, presta atenção. Como a Bíblia chama Maria? Se você pegar a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 1, você vai observar duas coisas. Olha só. Lucas capítulo 1, versículo 27 diz assim, versículo 26, Lucas 1, 26. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Agora olha o 27. A uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. 28. Entrando o anjo onde ela estava, o que o anjo disse para Maria? Alegra-te, muito favorecida. O que é favorecida? É alguém que recebeu um favor. O que é favor na Bíblia? Versículo 30. O anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Maria foi uma mulher favorecida, foi uma mulher agraciada. Agora eu pergunto para você, quem precisa de graça? Quem precisa do favor de Deus? O que é graça? Vamos lembrar aqui o que é graça. Graça é quando você e eu recebemos aquilo que nós não merecemos. Maria merecia alguma coisa? Não. Maria era uma pecadora. São os pecadores que precisam de graça. São os pecadores que precisam do favor de Deus. Maria, ela foi muito favorecida. Maria, ela achou graça diante de Deus. Ela recebeu graça de Deus. A gente está estudando domingo à noite Gênesis. Lembra de Noé? Noé, ele viveu num tempo em que o mundo inteiro estava violento, corrupto, e Noé achou graça diante de Deus. Noé era melhor do que os outros? Não, mas Noé foi alcançado pela graça, assim como Maria, ela foi alcançada pela graça de Deus. E quem é alcançado pela graça? Os pecadores. E Maria, pastor, mas os outros estão falando, Maria sabia disso. Lucas novamente, versículo 1, verso 47, nós encontramos o Magnificat, o cântico de Maria. É interessante que os próprios católicos conhecem muito bem o Magnificat. E eles não se atentam a uma coisa que Maria disse. Versículo 46. Disse Maria, foi ela que falou, a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, o quê?
Maria fala, não é o de vocês, é o meu Salvador. Quem precisa de Salvador? Pecadores. Maria fala, Deus, o Senhor, Ele é o meu Salvador, porque eu sou uma pecadora. Isso pode ofender os ouvidos de muita gente, mas é Bíblia, meus irmãos. E Maria era sim uma pecadora, mas uma pecadora redimida, uma pecadora salva. Ela era santa, pastor. Se você entender a palavra santo no sentido de separado para o serviço ao Senhor, sim, ela era uma mulher santa, como você também é uma pessoa santa, um homem santo, uma mulher santa também. Santo não significa alguém sem pecado, mas é alguém que foi separado por Deus para o seu serviço. Então, você vê Maria servindo ao Senhor, fazendo o quê? Orando. E outra coisa, diz aqui que ela estava, de novo, Atos 1,14, com os irmãos de Jesus. Opa! Irmãos por parte de quem? De pai que não era. De parte de mãe. Cai outro falso ensino a respeito de Maria, que ela é virgem até hoje. Como que ela teve esses filhos? Ela adotou? Não. Como que você sabe, pastor, que ela não adotou esses filhos, que não eram filhos adotivos? Bom, Mateus 1, versículos 24 e 25. Olha lá, Mateus 1, 24 e 25. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Agora, olha o 25. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho a quem ele pôs o nome de Jesus. O que é conhecer? Significa que José não conhecia Maria, não sabia quem era? Claro que sabia. Conhecer na Bíblia, meus irmãos, significa algo íntimo, uma relação íntima de amor. Relação sexual entre marido e esposa. Uma relação amorosa. José e Maria foram um casal como qualquer outro, que tiveram suas relações íntimas e amorosas. Ele a conheceu depois que Jesus nasceu. Ele teve relações com ela, ele teve filhos com ela, nós vemos aqui. Foi uma família. E aí você vê que estes filhos, voltando para Atos 1,14, eles estavam junto com a mãe deles, orando. E os evangelhos falam que os irmãos de Jesus, eles não eram crentes. Os irmãos de Jesus, eles não eram crentes. Lá em Marcos 3,21, eu não vou abrir aqui, mas depois você pode abrir na sua casa. Marcos 3,21, nós vamos ver que a família de Jesus, os irmãos de Jesus, eles achavam que Jesus estava louco. Quando você vai para João capítulo 7, versículos 1 a 8, os irmãos de Jesus, diz lá João que eles não criam nele. João 7, de 1 a 8. Agora, Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, 7, que Jesus, depois que ele ressuscitou, ele apareceu a Tiago. Que Tiago é esse? Não era o apóstolo, era um dos seus irmãos. É o Tiago que escreveu a epístola de Tiago, um dos irmãos de Jesus. O que isso nos mostra, meus irmãos? Que os irmãos de Jesus, ou meio-irmão, se você preferir, filhos de Maria, que antes eram incrédulos, eram céticos, não criam em Jesus, depois que Jesus se converteu, depois que Jesus ressuscitou, eles se converteram. E nós vemos eles junto com a mãe deles, orando ao Senhor. Por isso eu te digo, talvez você olhe para uma pessoa e fale, essa pessoa nunca vai se converter. Essa pessoa, ela nunca vai se converter. Ela não acredita em Jesus, ela acha que Jesus é um louco. Os irmãos de Jesus, se você for lá em Marcos 3, 21, eles achavam Jesus um louco. João 7 vai falar que eles não criam nele. Mas a graça, meus irmãos, ela chega ao pior dos pecadores. Aliás, o apóstolo Paulo fala que ele era o pior e alcançou a ele. Então, se você conhece uma pessoa, um parente, um amigo, que você fala, não,
esse está perdido, esse daí não tem jeito, não tem mesmo. Humanamente falando, não tem. Mas quando a graça alcança, a graça converte. E finalmente aqui, nós vemos que eles estavam em família. Maria, muito provavelmente viúva, com seus filhos. É maravilhoso que a igreja, meus irmãos, ela é formada por famílias. Casais, mães, pais, filhos. E o que eles faziam? Diz aqui no versículo 14 que eles perseveravam unânimes, eles perseveravam em oração. Desse dia até Atos 2 foram 10 dias. Lembra? Jesus ficou 40 dias depois que ressuscitou, depois mais 10 dias até o Pentecostes. Pentecostes, Pente, porque Pente significa 50. 50 dias depois da Páscoa. Então, da Páscoa, da morte de Jesus até o Pentecostes, 50 dias. Desses 50, 40 Jesus ficou com eles. Depois que Jesus ascendeu aos céus, os outros 10, o que eles ficaram fazendo? Orando. Perseveravam. 10 dias eles ficavam orando. E às vezes, meus irmãos, nós oramos tão pouco. A gente às vezes ora 10 minutos por dia, 5 minutos por dia. Quando você marca a reunião de oração na igreja, não vem ninguém. Se você marcar acampamento, ferve de jovem. Se você marcar um almoço, ferve de gente. Se você marcar uma reunião de oração, vem meia dúzia de gato pingado. E às vezes ora só uma vez e fala assim, tá bom. Perseveravam. Então, 10 dias orando. Perseveravam unânimes. Essa palavra unânimes na língua grega significa com um só pensamento. Eles tinham um só pensamento, ou seja, um só pedido. Eles não pediam por coisas diversas. Pelo meu marido, pelo meu filho, pela enfermidade. Não. Eles pediam uma coisa só. E que coisa era essa? O cumprimento da promessa, a descida do Espírito Santo. Da mesma forma, meus irmãos, nós devemos orar para que o Espírito Santo, ele faça a obra dele. De que maneira? De duas. Primeiro, você que já é crente, você que já tem o Espírito Santo, você tem que orar para que o Espírito, aliás, ele te dê ousadia para pregar o Evangelho. Coragem para pregar o Evangelho. É o que fala lá em Atos 4, versículos 24 a 31. Eu não vou abrir aqui por causa do nosso tempo, mas em Atos 4, 24 a 31, nós vemos a igreja orando, pedindo o quê? Proteção? Dinheiro para um templo novo? Espera aí, caiu aqui o microfone. Não, eles pediam, Senhor, dá-nos coragem. Que o teu Espírito nos dê coragem. E o versículo 31 nos mostra lá que Deus ouviu e Deus deu coragem para eles. E segundo, você tem que orar também para que o Espírito Santo desça sobre este lugar e converta pessoas. Por que todo final de semana nós vemos pessoas perdidas nas ruas em Itaboa? Porque elas não têm o Espírito Santo. Por que em tantas famílias nós vemos pessoas longe de Deus? Porque elas não têm o Espírito Santo. Então você tem que orar para que o Espírito desça, para que pessoas sejam convertidas. Mas vejam, eles não apenas oraram, eles fizeram uma segunda coisa. Eles esperaram, enquanto eles esperavam, aliás, eles agiram diante de uma necessidade, que está aqui do versículo 15 até o versículo 16. Ou seja, quando você está esperando, aguardando pelo cumprimento de uma promessa, no caso aqui dos discípulos, a promessa era a descida do Espírito Santo, e no nosso caso, a grande promessa é a volta de Jesus. O que a gente tem que fazer enquanto a gente aguarda, enquanto a gente espera que essa promessa, a volta de Jesus, seja cumprida? O que a gente tem que fazer? Bom, primeiro a gente já viu, a gente tem que orar. Não de qualquer jeito, a gente tem que orar perseverando, todo dia. A gente tem que orar unânimes, a igreja tem que orar, todos têm que orar, com um só pensamento, com um só desejo. O maior pedido, o maior desejo da igreja não são coisas materiais.
Mas, Maranata, vem, Senhor Jesus. Vem logo. Vem logo, Senhor. Em família, maridos, esposas, mães, pais, filhos. Mas não significa que você vai orar e vai cruzar os braços. Você vai trabalhar. Você vai servir ao Senhor. Quando você perceber as necessidades, você vai agir. Vejam, meus irmãos, os apóstolos, eles perceberam que existia uma necessidade. Pedro, ele se levantou aqui no versículo 15 e ele começa a relatar o que aconteceu com Judas Iscariotes. E que tudo aquilo que tinha acontecido era predito no Antigo Testamento. Pedro aqui ele vai citar alguns salmos, ele vai citar o Salmo 41, versículo 9, ele vai citar o Salmo 69, 25, o Salmo 109, versículo 8, que são versículos que falam a respeito de Judas. O próprio Jesus, lá em João 6, versículos 70 a 71, ele disse o seguinte, que eu não escolhi vocês em número de 12, mas um de vocês é diabo. Então Judas não surpreendeu Jesus. Jesus escolheu Judas já sabendo que Judas seria o traidor. E lá na oração sacerdotal, em João 17, versículo 12, Jesus ele disse o seguinte, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então tudo o que aconteceu foi cumprimento da Escritura. Todas as coisas más que acontecem, inclusive a ação das pessoas más, das pessoas ímpias, está tudo dentro da vontade de Deus, do decreto de Deus. Tudo isso é dito na palavra de Deus. Às vezes a gente fala assim, Senhor, mas por que tanta maldade no mundo? Está tudo na Bíblia. A maldade de Judas, o pecado de Judas estava na Bíblia, antes de Judas nascer. Agora note uma coisa. Quem foi Judas Iscariotes? Judas Iscariotes, ele foi um dos 12. E sendo um dos 12, ele teve grandes privilégios. Judas, queridos irmãos, ele andou com o Senhor, ele ouviu coisas maravilhosas da boca do Senhor, ele viu Jesus fazer milagres, mas ele não se converteu. Judas, queridos irmãos, ele nunca foi convertido, ele nunca foi alcançado pela graça. Judas, ele era um membro da igreja visível. Ele não era só um membro da igreja, ele era uma pessoa que tinha um cargo na igreja, que tinha autoridade na igreja. Judas, ele foi contado com os apóstolos. E ele não somente foi contado com os apóstolos, como ele tinha um cargo a mais que os apóstolos. Ele era tesoureiro do grupo. Então ele tinha responsabilidades. E mesmo assim ele não se converteu. Ele era egoísta, idólatra, ladrão, traidor. E hoje ainda existem pessoas assim dentro da igreja. Pessoas que já ouviram a palavra de Deus inúmeras vezes. Pessoas que já viram as obras de Deus inúmeras vezes. Algumas dessas pessoas até têm cargo na igreja. Algumas são até pastores, presbíteros, diáconos, mas não são convertidos. Não são convertidos. E o fim dessas pessoas é trágico, é muito trágico. Diz o texto aqui, nós sabemos, aliás, pelos evangelhos, que como que Judas morreu? Como que Judas morreu? Ele se enforcou. Só que o apóstolo Pedro ele dá mais detalhes sobre a morte de Judas. Ele não pendurou-se no pescoço, pulou numa árvore e morreu enforcado. Não foi só assim a morte dele. Olha lá, verso 18. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade. Então, o que aconteceu? As moedas que ele recebeu pela traição de Jesus, ele comprou um campo, um terreno. O que aconteceu? E precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as entranhas se derramaram. Meus irmãos, na igreja primitiva, e até na época dos pais da igreja, o que era falado? Que Judas, ele colocou a corda no pescoço e ele saltou para se enforcar, a corda se arrebentou, ele caiu, alguns falam que ele caiu de cabeça para baixo
e o corpo dele partiu no meio. É o que Pedro fala. Precipitando-se, versículo 18, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas, todos os seus órgãos saíram para fora. Essa foi a morte de Judas Iscariotes. Agora, onde que eu quero chegar com isso? Quero chegar no seguinte, que pior do que a morte física, violenta de Judas Iscariotes, é a morte eterna, é o inferno. Todos aqueles que não andam com Cristo, se não se converterem, terão por toda a eternidade a morte eterna, o sofrimento do inferno. E existem pessoas dentro da igreja que vão para o inferno. Judas é um dos maiores exemplos disso. Ele era um apóstolo, um discípulo. Pedro fala no versículo 17 que ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Não era qualquer um, era um apóstolo. Por isso, meus irmãos, eu falo para você que está aqui nessa manhã, que é membro dessa igreja, se você não se converteu, arrependa-se dos seus pecados, clame ao Senhor pelo perdão, creia no Senhor Jesus Cristo. Talvez você seja membro da igreja há anos, talvez você nasceu nesta igreja, talvez você tenha cargo nesta igreja, mas talvez você mesmo assim não seja convertido, você seja como Judas. E mesmo que você tenha uma morte tranquila, não como a morte violenta de Judas, mas mesmo que você tenha uma morte tranquila, que você morra dormindo, o pior é o que vem depois. A morte eterna, o inferno. Por isso, meus irmãos, nós devemos também pregar o Evangelho. E Pedro, voltando aqui, ele entendeu, e os demais irmãos, eles entenderam que alguém precisava ocupar o lugar de Judas. Por que não podiam ficar apenas 11? Podia ficar, né? Somos em 11, não tem problema. Só que Jesus, ele escolheu 12, e 12 na Bíblia é um número importante. Por quê? No Antigo Testamento nós vemos 12 tribos de Israel. E no Novo Testamento nós vamos ver 12 apóstolos. Um é contraparte do outro. O Antigo Testamento são as 12 tribos, que é o povo de Deus. Lembra que a gente viu alguns domingos atrás o Salmo 133? As tribos, Israel, o povo de Deus no Antigo Testamento era marcado pelas 12 tribos. No Novo Testamento é marcado pelo ensino dos 12 apóstolos. Então Pedro entendia que precisava alguém ocupar a 12ª posição. E não era Paulo, alguns vão dizer que poderia ser Paulo, mas Paulo foi um apóstolo diferente. Ele mesmo fala que ele foi nascido fora de tempo. Ele era o 13º. Então o que Pedro faz? Olha o versículo 21. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Pedro, ele propõe, meus irmãos, à Assembleia que não escolhesse qualquer um. Ele estabelece critérios. Quem seria o 12º apóstolo, o substituto de Judas? Ele fala, alguém que acompanhou todo o tempo do ministério de Jesus, desde o batismo de João até a ascensão, alguém que testemunhou a ressurreição de Jesus. Irmãos, na igreja existem critérios. Por isso que quando a gente escolhe oficiais na igreja, a gente escolhe com critérios. Por isso que quando uma igreja escolhe um pastor, ela escolhe com critérios. Escolhe um presbítero, um diácono, ela escolhe com critérios. Não é qualquer um, não pode ser qualquer um. A pessoa não pode levantar e falar, eu vou ser pastor, eu vou ser presbítero, eu vou ser diácono. Não, eu vou ser professor de escola dominical. Existem critérios. Existe a necessidade de um professor de escola dominical. Vamos colocar qualquer um. Não é assim. Imagina se Pedro falasse, quem quer ser apóstolo? Venha cá. Existem critérios. Até na igreja presbiteriana, até para ser batizado, até para se fazer profissão de fé, existem critérios. Não é qualquer um. Para se fazer profissão de fé, você tem
classe de catecúmeno, você tem que estudar, você tem que se preparar, você tem que entender. Para ser batizado na infância, tem que ser filho de crente, pelo menos o pai ou a mãe tem que ser crente. Para ser batizado na fase adulta, também tem que fazer catecúmeno. Existem critérios, meus irmãos, para tudo na igreja. E eles então oraram no versículo, eles propuseram 2 nomes, José, Barsabás e Matias, e eles oraram, versículo 24, dizendo: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado do qual Judas se transviou indo para o seu próprio lugar. Vejam, meus irmãos, nós agimos, nós servimos, nós atendemos às necessidades com critérios e com oração, entendendo que a decisão não é nossa, é do Senhor. Quando existe uma eleição na igreja, mesmo uma eleição na SAF, na UPH, numa UMP, numa UPA, quando existe uma escolha, quando a gente age na igreja, a gente sabe que é a vontade de Deus que vai ser feita. E eles entenderam isso. Senhor, revela-nos a tua vontade. Qual dos 2 o Senhor escolheu? E aí eles usaram um método humano, que foi lançar sorte. O que é lançar sorte? Lançar sorte é simplesmente um sorteio. Não sabemos exatamente como foi. Mas eles pegaram os 2 nomes e sortearam. Foi sorte isso? Foi acaso isso? Não. Eles oraram antes. Senhor, mostra qual que o Senhor escolheu. Então nós usamos métodos. A gente vai ter assembleia no mês de novembro, vai ter eleição para presbítero. Nós vamos usar cédulas. Mas é Deus quem escolhe. Por isso, meus irmãos, e agora eu parto para o encerramento. Nós estamos, à semelhança daqueles apóstolos, aguardando a volta do Senhor Jesus, aguardando o cumprimento da promessa. Enquanto nós aguardamos, nós devemos, em primeiro lugar, orar. Ore com a sua família, ore com o seu marido, ore com a sua esposa. Igreja, ore junta, que possamos ter o hábito de orarmos juntos e que o grande pedido do nosso coração não sejam coisas desta vida, mas seja a volta de Cristo. E segundo, que a gente possa trabalhar. Existem necessidades, a vida continua. Pedro e os demais perceberam a necessidade de um 12º apóstolo e eles colocaram nas mãos de Deus para que Deus escolhesse através dos métodos humanos. Faça a vontade de Deus, sirva-o com os seus dons, haja para a glória dele. Que Ele nos abençoe, meus irmãos, que Ele nos dê da sua graça. Amém.